Glória a Deus, meus irmãos. Eu gosto muito desses salmos, meus irmãos. É um salmo de Davi, meus irmãos. Salmos em que Davi fala do momento de perseguição, do momento de luto. A maioria dos salmos, o salmista ora ao Senhor, clama ao Senhor, canta ao Senhor por misericórdia nos momentos de angústia, meus irmãos. E no Salmos 4 não é diferente. O profeta está passando um momento difícil. O servo de Deus está passando um momento de aflição da sua alma. Mas eu acho muito bonito esse salmo. É porque ele clama ao Senhor. Ele clama por justiça, ele clama por misericórdia. Ele pede para que Deus venha ouvir a oração dele, meus irmãos. E o que eu acho mais lindo é que ele pede isso porque ele pede em um momento em que o mundo está corrompido. Em um momento em que os filhos dos homens tem convertido a glória do Senhor em infâmia, meus irmãos. Eu vejo a tia Luzia falando aqui, adorando ao Senhor no momento da angústia dela, meus irmãos. Eu vejo ela como salmista aqui, orando ao Senhor, mesmo num mundo tão ruim, mesmo os filhos dos homens convertendo, meus irmãos, a glória do Senhor em infâmia. O salmista tem coragem ainda de clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor por bondade, falando para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração. Aleluia, e logo após ele fala: até quando, filho dos homens, convertereis a glória do Senhor em infâmia, meus irmãos? O que é isso, meus irmãos? O salmista está angustiado com o pecado do povo. O salmista está no momento em que a nação dele, em que o povo dele tem se corrompido, meus irmãos. A situação está ruim, a angústia tomou conta, a maldade tomou conta, meus irmãos. Mas no meio da tempestade, no meio da prova, meus irmãos, Deus está querendo ouvir a voz de um adorador. Deus está querendo ouvir a minha e a sua voz nesses momentos, meus irmãos, em que os homens estão se corrompendo. Será que eu e você tem coragem de falar: Senhor, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração? Porque os filhos dos homens têm convertido a glória em infâmia. Mas eu vou louvar o Senhor, eu vou clamar ao Senhor. Ele vai me dar largueza nesses momentos de tristeza, Ele vai me sustentar nesses momentos de angústia. O mundo está ruim, a situação não está boa, mas a minha confiança vem do Senhor, o meu auxílio vem do Senhor. Nos salmos anteriores, meus irmãos, nós vemos o salmista também clamando ao Senhor. Olha o que o salmista fala no Salmos 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, meus irmãos. E eu fui estudar esses salmos, capítulo 3, meus irmãos. É um salmo em que Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. É um salmo em que Davi está num momento de tão perseguição, num momento de tão aflição, meus irmãos, que ele falou que ele dormiu, mas que ele somente acordou porque o Senhor o sustentou. Mas novamente o salmista fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, como se tem, meus irmãos, multiplicado a maldade, meus irmãos, como se tem multiplicado a maldade do homem, como nós ouvimos nessa noite, a nossa tia Luzia falando aqui, que mataram o filho dela. A maldade dos homens, meus irmãos, se corromperam. A maldade do homem tem se aumentado, meus irmãos. Mas Deus conta comigo e com você. Deus conta com as nossas orações, pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Como tem se multiplicado as aflições, como tem se multiplicado, meus irmãos. Mas será, meus irmãos, que no momento de dificuldade
no momento em que tem se multiplicado, no momento em que o mundo tem crescido, a corrupção tem aumentado, a prostituição tem aumentado, a matança tem aumentado, meus irmãos. É pai matando filho. Será que eu e você, como igreja do Senhor, vamos nos prostrar, vamos nos calar, meus irmãos? É aí que o mundo precisa de nós. É aí que o mundo precisa de uma voz profética. É aí que o mundo precisa de homens e de mulheres que mesmo em meio à tribulação, que mesmo em meio à perseguição, que mesmo em meio ao tempo difícil, tem coragem de levantar a mão para o céu e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E pregar o Evangelho e falar: Filho dos homens, até quando você vai converter a glória do Senhor em infâmia? Até quando você vai seguir por esse caminho da maldade? Até quando você vai seguir o caminho do mundo? É preciso que eu e você nos levantemos nessa hora, meus irmãos, e no momento de aflição, e no momento de angústia, ao invés de nós esmorecer, ao invés de nós ficarmos humilhados, falando para Satanás que nós não aguentamos mais, nós nos colocarmos de pé e falar para Satanás: você pode afligir o povo de Deus, você pode nos açoitar, mas o povo de Deus vai crescer, a nossa oração vai chegar até o trono do Senhor, meus irmãos. Em Êxodo capítulo 1 fala que quando José morreu, levantou um homem mau, levantou um homem para governar aquele povo que não conhecia os princípios de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem começou a afligir o povo de Deus, açoitava o povo de Deus de dia e de noite. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais afligia, que quanto mais açoitava, que quanto mais batia no povo de Deus, mais o povo de Deus crescia, meus irmãos. A prova não vem para nos derrubar, a prova não vem para nos parar, a prova vem para nos fortalecer, meus irmãos. A prova vem para nos colocar de pé e para falar que aqui tem uma igreja que ainda ora, que ainda chora, que ainda clama para um mundo melhor. Deus nos trouxe, pastor, para falar da irmã que salva com os olhos cheios de lágrimas, meus irmãos, com a fé não fingida, nos acordando, falando: povo meu, eu quero te usar. Deus falou através do nosso pastor aquele dia: pelo amor de Deus, Deus pediu até pelo amor de Deus, tenha amor no seu coração pelas almas, tenha amor no seu coração pelas pessoas que estão perecendo. Muitos estão morrendo, meus irmãos, mas eu e você temos a oportunidade de mudar ainda muita vida, meus irmãos. Eu e você ainda temos o poder do Evangelho em nossa mão. Nós temos o poder de Deus nas nossas mãos para falar para aqueles que estão indo para o mundo, para aqueles que estão indo para a corrupção, para aqueles que estão indo, meus irmãos, juntamente com o mundo dando ouvido à voz de Satanás. Nós temos o poder nessa noite, nós temos o poder nesses dias de falar para ele: não vai por aí, meu filho, tenha misericórdia da sua alma, tenha misericórdia da sua casa, vem para o caminho do Senhor, porque o final, meus irmãos, do pecado, o final da maldade dos homens, meus irmãos, é a morte. Mas não é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Não é isso que Deus tem no povo dele. E é por isso que ele conta comigo e com você. Não se assuste com a tempestade, não se assuste, meus irmãos, com a provação, não se assuste, meus irmãos, com o tempo mau. Jesus sempre falou, Jesus sempre nos alertou, meus irmãos, que seguir ele seria difícil. Ele falou que nós estávamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Está aí o porquê da aflição, está aí o porquê da perseguição, está aí o porquê que nós somos diferentes, meus irmãos. Você acha que eu e você, como igreja do Senhor, no meio de um povo que só tem maldade no coração, que o amor está esfriado, você acha que eu e você não vai ter perseguição, não vai ter, meus irmãos, aflição na minha e na sua vida? É lógico que vai ter, meus irmãos. Aquele rei, aquele príncipe que se levantou na época em que, de Êxodo capítulo 1, em que José, o homem de Deus, tinha morrido, se levantou um homem mau. A palavra de Deus diz que ele não conhecia os princípios do Senhor, meus irmãos. E a palavra de Deus diz que ele lançou tão mal a aflição. Ele fez leis, meus irmãos, que aos olhos humanos, meus irmãos,
era horrível de falar, meus irmãos. Ele queria que matassem todos os primogênitos quando nascesse homens, meus irmãos, naquela época. Levantou um homem usado por Satanás para acabar com o povo de Deus, mas a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos fortalecer, que no tempo difícil, que no tempo em que, meus irmãos, era preciso matar os homens de Deus, era preciso matar a igreja do Senhor. Deus vai e ainda reserva remanescentes. Deus livra, meus irmãos, a Moisés. Deus está nos livrando no meio dessa tempestade. Perceba, meus irmãos, que a lei do mundo é a morte, que a lei desse mundo é que eu e você venha morrer, é que eu e você venha fracassar, é que eu e você venha perder. O Satanás dos infernos tem usado homens aí para colocar leis, para falar para mim e para você que nós vamos morrer, que nós precisamos morrer, que nós precisamos obedecer à voz de Satanás. Mas Deus sempre tem o livramento para mim e para a sua vida. Deus livrou Moisés, Deus livrou um homem que seria um homem que livraria o povo dele. Entenda, meus irmãos, que Deus está nos livrando. Entenda que você está aqui essa noite somente porque Deus te livrou, somente porque Deus teve misericórdia de você. Você dormiu, você deitou, a perseguição tem sido tanta, as aflições têm sido tanta, Satanás está corrompendo tanto o povo, está corrompendo tanto o povo lá fora, que tem chegado aos nossos ouvidos as leis dos homens, a maldade do homem. Foi cantado aqui pela irmã Rebeca que quando todos os nossos medos não caberem mais em nós, meus irmãos, o Senhor falou que cuida de nós, meus irmãos. Meus irmãos, o salmista falou também no Salmos 31 que a aflição chegou tamanha na vida dele, que a murmuração chegou tamanha na vida dele, que ele ouvia aos ouvidos dele as murmurações do vizinho dele, ele ouvia a murmuração, o pecado do vizinho dele. Isso afetou até os ossos dele, meus irmãos. Ele gemia por misericórdia, ele clamava a Deus por misericórdia. Mas Deus, meus irmãos, é misericordioso. Deus nos livra, Deus nos salva no meio desse mundo ruim, meus irmãos. Entenda que Deus livrou Moisés, Deus está nos livrando. Eu já vou terminar, meus irmãos, mas eu preciso especificar o que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus está falando que nós só estamos aqui porque Deus teve misericórdia da nossa vida, porque eu e você é remanescente, porque eu e você é um Moisés, porque a lei do mundo é nos matar, porque a aflição quer nos aprisionar, mas Deus tem livramento para mim e para você. Não importa a lei do mundo, não importa se o Satanás dos infernos tem levantado nomes poderosos aí para falar, para pronunciar, para, meus irmãos, muitas das vezes aprovar a lei que vai, meus irmãos, ao contrário daquilo que nós prega. Não importa, meus irmãos, eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que ainda está no controle de todas as coisas, eu creio num Deus que livra a igreja dele do laço, meus irmãos, do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus vai livrar o povo dele. Deus tem livrado a minha e a sua vida, mas Deus tem livrado a minha e a sua vida em um só propósito, meus irmãos. É essa a pregação desses últimos dias. Livramento de Deus. Mas Deus não vai só nos livrar, meus irmãos. Deus não vai livrar em você para ficar quieto, meus irmãos. Deus não vai livrar em você para ficar de braço cruzado, não, meus irmãos. Deus vai livrar eu e você para ser o Moisés, para ser usado por Deus, para mesmo em meio a tempo difícil, mesmo em meio à matança, mesmo em meio à corrupção, nós levantamos a nossa mão para o céu e falamos para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Senhor, conta comigo. Será que você tem coragem de falar isso para você? Quantas perdas, meus irmãos, nós temos ouvido falar aí na televisão. Será que eu e você, como igreja do Senhor, vamos nos contentar com isso, meus irmãos? Cadê a Ilha Santa? Meus irmãos, cadê os profetas como muitas das vezes extremos, meus irmãos, que não se contentavam com a maldade e pregavam o Evangelho e falavam do amor de Deus? Cadê os homens de Deus, meus irmãos, como Josué, que não tem medo de
está o exército de Jericó? Cadê, meus irmãos, o homem de Deus como Paulo, meus irmãos, que um dia chegou em um templo e viu tantas coisas, tantas idolatrias, e ele não viu, meus irmãos, nenhuma crença ao nosso Senhor, mas ele viu um templo, um altar que estava vazio, e falou, e começou a pregar, e falou que aquele altar que estava vazio era o altar do nosso Deus. A palavra de Deus diz que ele não aguentava mais, ele queria pregar, ele estava buscando uma oportunidade para falar para aquele povo que eles estavam indo para o caminho errado, que eles estavam indo para o caminho da idolatria, que eles estavam indo para o caminho que negava a Jesus, meus irmãos. Muitas das vezes os nossos irmãos têm ouvido, muitas das vezes nós ouvimos em jornais, nós ouvimos todos os dias aí, meus irmãos, a matança que está, e ficamos de braço cruzado. O Evangelho não queima mais o nosso coração, mas Deus, nesses últimos tempos, tem nos despertado para falar que conta comigo e com você, para colocar um chão no seu coração, para quando nós vemos uma notícia ruim, quando nós vemos uma notícia mal, nós vamos falar a partir de hoje: se depender de mim, aonde Deus me colocar, eu tenho poder de mudar aquela situação, meus irmãos. Deus deu poder para mim e para você. Entenda nessa noite. Eu já vou entregar para o pastor nessa noite, mas eu quero que você entenda que você tem o poder, meu irmão. Você foi ungido, você foi separado. Deus tem nos livrado, meus irmãos. Tem muita gente aqui que só está vivo porque Deus o livrou até aqui, porque Deus o sustentou até aqui. Mas Deus está te falando nessa noite: eu te livrei, eu te guardei da mão de Satanás, eu te livrei da mão, eu te sustentei, eu estou te libertando, não para ficar de braço cruzado, mas para usar a sua vida. Meus irmãos, eu quero que você nessa noite tome a dor do seu irmão. Eu quero que nessa noite você tome, por exemplo, meus irmãos, os jovens que estão morrendo nesse mundão aí. Deus quer, meus irmãos. Deus nos trouxe hoje aqui. Deus trouxe a gente aqui exatamente para isso, meus irmãos. Para mostrar, meus irmãos, o quanto é doloroso, o quanto dói, meus irmãos, a perda, o quanto dói, meus irmãos, perder um ente querido. Você já parou para pensar a dor que essa serva está sentindo? Mas ela adorou a Deus aqui, e Deus recebeu a adoração dela, meus irmãos. Ela levantou as mãos para os céus aqui, e Deus recebeu a adoração dela. Mas Deus colocou ela aqui como exemplo para você a partir de hoje sair daqui com um coração diferente, um coração querendo pregar, um coração querendo falar do amor de Deus, falar que a única solução é Jesus Cristo, que quem salva é Jesus Cristo, que quem cura é Jesus Cristo, e quem restaura é Jesus Cristo, meus irmãos. Eu sou igreja, você é igreja, meus irmãos. Se depender de mim e de você, muitos vão ser libertos, muitos vão ser, meus irmãos, tirados da sepultura e voltar à vida, meus irmãos. E para terminar, eu já vou entregar para o meu pastor a palavra de Deus de Jesus. A primeira pregação dele foi uma palavra numa sinagoga que ele teve a oportunidade, e essa palavra serve para mim e para você. Foi a primeira pregação de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração. Ele falou, ele abriu o livro do profeta Isaías, deram uma oportunidade para ele, e ele falou a primeira pregação. Eu me emociono quando eu vejo a primeira pregação do nosso mestre. Quando começa o ministério dele, ele abre o livro de Isaías e fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, aos doentes, anunciar a libertação, anunciar, meus irmãos, a cura, anunciar a bondade e anunciar o ano aceitável ao Senhor, meus irmãos. Deus fez eu e você semelhante a Ele. Não é à toa que eu e você é semelhante ao nosso Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez semelhante a Ele para pregar. Até os anjos queriam pregar,
mas Deus confiou a mim e a você. Ele ungiu a minha e a sua vida para pregar as boas novas àqueles que estão acorrentados, aqueles que vão ser mortos. Você acha que eu e você era para estar aqui? Você acha que não era para nós estar mortos também? Não, meus irmãos. Era, meus irmãos. Mas Deus hoje nos livrou para nos dar bom testemunho, para falar para esse mundo que ainda há solução. Que por mais que temos perda, que por mais que temos angústias, ainda tem pessoas que precisam da nossa vida. Ainda tem um pai meu que precisa de ouvir uma palavra minha. Ainda tem uma filha minha que precisa de ouvir a palavra de Deus. Ainda há esperança. Ainda há esperança para essa terra. Nós perdemos por causa muitas das vezes da nossa negligência. Mas Deus hoje nos exorta para falar que nós temos a oportunidade de mudar o mundo, meus irmãos. E para terminar, o pastor já pode levantar, como o pastor falou quarta-feira. Deus nos fez pescadores de homens, meus irmãos. Glória a Jesus.